A empresa Expresso Internacional Ormenho, tradicional empresa peruana, está encerrando as suas atividades, informou o site La República. A Ormenho, uma das empresas de transportes mais tradicionais do Peru, tinha uma ótima aceitação entre os peruanos. Os ônibus não apenas atingiram diferentes pontos do território nacional, mas também desembarcaram nos países do Brasil, Chile, Colômbia, Venezuela, Bolívia e Argentina. No entanto, a cativante frota de veículos parou de circular quando a má gestão administrativa apareceu. E nesse vídeo você vai poder conhecer a história dessa fascinante empresa de ônibus. Me assiste até o final, hein? O grande protagonista dessa história é Dom Joaquim Ormenio Cabrera. Filho de fazendeiros do sul do Peru, estudou medicina na Universidade São Marcos de Lima, mas logo percebeu que não tinha vocação para o exercício da profissão. Tempos depois comprou um caminhão Ford para sua fazenda e precisava de alguém para dirigir o veículo. Como Dom Joaquim tinha urgência para usar o veículo e transportar as produções da fazenda, acabou assumindo a função de motorista do próprio veículo e finalmente percebeu que transporte poderia ser a sua maior realização profissional. Felizmente ou simplesmente por obra do destino, as estradas do Peru estavam em franca expansão naquele mesmo período, e observando esse cenário, as intenções de Dom Joaquim Ormenho voltavam-se em formar uma empresa de transportes de passageiros. Foi então que, em 1949, junto com outros amigos e motoristas, formaram-se as primeiras cooperativas de transporte de passageiros com atuação no norte do Peru, mas Dom Joaquim queria mais. Então, em 1976, Dom Joaquim Ormenho funda a Expresso Sociedade Internacional de Ormenho Anônimos e Grupo Ormenho, uma holding. A Expresso Ormenho foi pioneira no transporte terrestre interprovincial e internacional de passageiros. Dom Joaquim Ormenho sempre foi um homem visionário e sempre quis estar na vanguarda no que se diz respeito à tecnologia, segurança e conforto, mas não apenas em seu país de origem, o Peru, assim como por toda a América Latina. E, em 1977, a Ormenho começa a operar com ônibus double-deckers importados da Alemanha com carroceria Neoplan, um ônibus que marcou época na Expresso Ormenho. O Neoplan Spaceliner era considerado o ônibus dos sonhos para as viagens dos sonhos. O modelo por onde passou marcou presença. Seu conceito de piso elevado e ótimos equipamentos para serviços de longa distância fizeram no modelo um conceito inédito na América do Sul, com muito luxo a bordo. Esses ônibus Neoplan eram importados da Alemanha e a venda desses ônibus ganhou destaque num jornal alemão em 1982. Abre aspas, um total de 15 Spaceliners, modelo 119/4, cruzará o continente sul-americano de Lima, no Peru, até o Rio de Janeiro, no Brasil, passando por Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina, levando apenas 6 dias e meio para percorrer esta rota, uma viagem dos sonhos para os turistas. Os ônibus superluxo estão equipados com apenas 40 assentos reclináveis, o espaço entre as poltronas é de 1,20 m e todos os assentos foram equipados com apoios de pés e de pernas. São 2 banheiros e uma grande cozinha no salão do piso inferior. Há ainda um potente sistema de ar-condicionado que proporciona o maior conforto durante a viagem. Esses veículos também circularão em uma rede de rotas regulares peruanas que ligarão as cidades do norte com a capital. O acabamento interior corresponde em grande parte ao do modelo Spaceliner. Os veículos eram considerados os ônibus rodoviários mais modernos do mundo e até então atuavam apenas no continente europeu, mas a ousadia de compra e de operação daqueles veículos chamava a atenção de todos em todos os lugares em que passavam. As novidades que os veículos traziam
eram a suspensão de pneus sem câmara, retarders pneumáticos independentes eletrohidráulicos, assentos no formato cama, sanitários químicos, sistema de áudio e vídeo e condicionamento e aquecimento do veículo, segundo os relatos da época. Viajar naqueles ônibus era uma experiência sofisticada e luxuosa. Mas para Dom Joaquim Ormeño, em sua visão empreendedora de sucesso, ter ônibus modernos e sofisticados ainda não era o suficiente, ele queria mais. E por isso, teve a ideia de iniciar o transporte internacional terrestre de passageiros, provando que esse tipo de transporte era possível dentro da América Latina e, em 1978, apostou todas as suas fichas na primeira rota internacional da empresa, ligando as cidades de Lima, no Peru, a Caracas, na Venezuela. Mas Dom Joaquim Ormeño ainda queria mais e no ano de 1982 introduziu de forma pioneira na América Latina os primeiros ônibus rodoviários articulados para longas distâncias com capacidade para até 83 passageiros. Em 1990 começou a operar com ônibus double-decker com 15 metros de comprimento e em 1995 com os primeiros ônibus com motores de injeção eletrônica. E finalmente, no ano de 1996, inicia a maior rota rodoviária de ônibus do mundo, ligando as cidades de Caracas, na Venezuela, até a cidade de Buenos Aires, na Argentina, com seção na cidade de Lima, no Peru, com percurso total de 9.600 quilômetros, que fez com que a empresa entrasse para o Guinness Book, o livro dos recordes. Em 2010, Dom Joaquim Ormeño, depois de passar 30 anos como presidente de sua empresa, decide anunciar sua aposentadoria e transfere o comando para os seus filhos, que não souberam lidar com o negócio do pai e viram outras empresas concorrentes dominarem o mercado de transporte de passageiros no Peru. A Expresso Internacional Ormeño foi pioneira nas rotas de longas distâncias em toda a América do Sul, obtendo 2 recordes no Guinness Book, com a rota entre Lima e Caracas e posteriormente com a rota entre Caracas e Buenos Aires. Nos anos 2000, durante algum tempo operou a rota entre São Paulo e Bogotá, na Colômbia, a rota que foi considerada como a maior rota de ônibus do mundo para aquele momento, mas que ainda não superava a rota entre Caracas e Buenos Aires. E por fim, a empresa ficou com atuação apenas no Peru, deixando de operar suas tradicionais e inesquecíveis rotas terrestres internacionais. Tudo estava bem sob o comando de Joaquim Ormeño Cabrera, que depois de 30 anos, ocupando o cargo de presidente da companhia, decidiu deixar o seu filho, Julio César Ormeño, em seu lugar. Aparentemente, a decisão foi uma má estratégia, já que logo após sua partida, começara o declínio da empresa que foi fundada em 1976. Em 2011, a Superintendência Nacional de Administração Tributária Peruana iniciou uma operação em 131 empresas dedicadas ao transporte terrestre interprovincial de passageiros. Essas empresas, incluindo a Expresso Ormeño, deviam mais de 76 milhões de soles, equivalente a 20 milhões de dólares. Depois dessa operação, a empresa teve uma de suas unidades fechadas e 3 ônibus leiloados pela SUNAT, o órgão fiscalizador. Diante disso, os diretores da Ormeño rejeitaram as intervenções da SUNAT, pois alegavam que nunca receberam qualquer notificação de dívidas. Abre aspas. Esta é a segunda vez que a SUNAT age dessa maneira contra a Expresso Internacional Ormeño S.A. Fecha aspas. Disseram eles em um comunicado, mas por que a Expresso Ormeño faliu? Qual foi a razão principal? Apesar do fato do filho, Julio César Ormeño, ter conseguido recuperar as unidades de sua empresa, pagar as suas dívidas à SUNAT, a má gestão administrativa, as críticas dos usuários por seus maus serviços prestados e várias reclamações de seus trabalhadores acabaram destruindo o prestígio da empresa Expresso Internacional
Ormenho, que continuou a operar com frota mais antiga, enquanto a concorrência renovou suas frotas e fez com que os passageiros não optassem mais em viajar com a própria Ormenho. E por fim, depois de anos sem adquirir veículos novos, quando a empresa decide comprar ônibus de carroceria Comil na versão Double Decker, muitos acreditavam que eles estavam voltando para ficar, mas essa sensação durou poucos anos devido aos mesmos problemas financeiros e de manutenção. A Expresso Internacional Ormenho foi um exemplo de empreendedorismo e de ousadia no serviço de transportes de passageiros na América do Sul. Fica o aprendizado e a lição no que se diz respeito às sucessões de comando de empresas no meio familiar. A gente se vê no próximo, hein? Um abraço a todos e até o próximo!